A paz do Senhor Jesus. Irmãos, o pastor Solo ontem fez um vídeo bem interessante, dizendo assim: Maranata não é seita. Eu peço que vocês vejam esse vídeo, mas vejam até o final, que muita gente está comentando, mas a gente percebe que não vira o vídeo todo. Então é necessário que, para você entender o vídeo, você veja até o final. É bem interessante. E ali o pastor Sora, ele fala sobre algumas orientações da Maranata para esse ano de 2024, né? Então, teve, não sei se é um irmão, uma irmã, que usou um nome aqui também, que não dá nem para entender, Reuniken. E diz assim: duvido porque meu pai traiu mamãe por décadas dentro da Maranata. Tá vendo como que são as coisas? E ainda assim, olha, até das adolescentes na época. Isso nos anos 90. E nada foi feito, pois ele era muito rico e bancava a igreja com imóveis e lotes. Tá vendo o pai dessa pessoa aqui, né? Mamãe foi casada com um narcisista. Ela sim era uma serva fiel e séria com as coisas do Senhor, tá vendo? Porém, ele sempre protegido pela igreja. E ela tinha que aturar tudo calada, porque a mulher não podia se separar e nem trazer o escândalo público por causa daquele versículo que diz: ai daqueles que me vieram o escândalo. Usaram a Bíblia para exorcizar a coitada e destruíram a vida dela. Sim, irmãos, tá? Olha, tem muita mulher com a vida destruída por causa dessa seita, mas muita mesmo. Que dá de fazer pena. Irmãos, a gente escuta o testemunho de algumas irmãs que a gente nem pode contar aqui, que algumas elas não deixam que conte, por medo mesmo. Mas é de fazer pena, viu, irmãs? Hoje ela tem 64 anos e perdeu a oportunidade de encontrar alguém porque ela não tem paciência de deixar outro homem entrar na vida dela e ser outro encosto. Não é nem paciência, talvez ela tenha medo, né? Esse clausula aí, eu duvido, porque nunca teve. Mudar isso é mudar a igreja. Tem que mudar o nome, porque se não for da forma antiga, não é Maranata. Bom, irmãos, o que a gente vê aqui então que é mais uma vítima desse sistema da seita Maranata, em que a mulher sofre ali dentro e sofre calada, passa por grandes problemas dentro do casamento e não pode contar para ninguém, nem para o pastor, porque às vezes o marido é bem protegido pelo sistema, porque aqui no caso parece que o marido tinha muitas posses, tinha lotes, tinha uma boa condição financeira, e a Maranata se dobrava diante dessa pessoa ali nessa cidade. Então essa irmã também ela sofria, né, calada, e tinha medo, porque ela tinha um temor do Senhor tão grande que eles falavam muito sobre escândalo. E ela não queria trazer escândalo nenhum para Maranata, porque isso seria um grande escândalo. Essa pessoa dá a entender que era, né, um obreiro, um diácono, tinha um certo cargo ali dentro. Tá vendo, irmãos? Tinha um certo cargo e estava o quê? Traindo. Tá vendo? Disse assim, ó, traiu mamãe por décadas dentro da Maranata. Ele traía a mulher que estava dentro da Maranata.
E às vezes a igreja nem percebe essa situação. Por quê? Porque o homem entra ali de paletó, gravata, ou com uma outra roupa assim, mais social, sempre com a Bíblia. Se ele vai para frente ali, às vezes fala língua estranha, tal. Irmãos, é uma máscara que eles usam ali dentro. E às vezes ele é um religioso tão bem formatado pelo sistema, que às vezes a pessoa não percebe que está diante de um narcisista, como ela mesma disse. Olha só, mamãe foi casada com um narcisista. Ela sim era uma serva fiel. Irmãos, essa história, eu acredito que não foi só com essa pessoa. Eu acredito que essa é a história de muitas irmãs aí dentro, vítimas de um sistema e que estão sofrendo caladas. E ai, se contar para o pastor, e se o marido ficar sabendo que a mulher foi lá e contou. Muitas vezes, dentro de casa, elas nem chegam a falar nada e sofre ameaça. Olha, se você contar para o pastor que eu bati em você, que eu gritei com você, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, ou algo até mais grave que isso, você vai ver, viu? Eu largo de você. Eu me separo de você. E você vai viver de quem? Muitas irmãs nem trabalham. São totalmente refém do marido. Às vezes não trabalham, não tem pai, não tem mãe, tem algumas crianças pequenas, tem 2, 3 filhos pequenos. E vai fazer o quê? Vai pegar essas 3 crianças, vai sair para a rua? E vai contar lá para o pastor? E será que o pastor vai ficar? O sistema religioso aí da Maranata, dessa seita, vai realmente abraçar essa causa em favor da irmã? Ou vai jogar a culpa sobre a irmã? Ou vai dizer assim, você? Por acaso você tem vindo à madrugada? Por acaso você tem feito jejum? Como é que é? Aposto que seu marido faz isso, briga com você, bate em você, porque você é a culpada. Você que deve ser a culpada dessa situação. Irmãos, dentro do sistema religioso e de um sistema de seita como a Maranata, um sistema parcial, um sistema que não sabe mexer com família, não sabe tratar as mulheres, que não sabe tratar as famílias, sabe o que vai fazer? Jogar a culpa sobre as mulheres. Vai falar, sabe, minha irmã, a culpa é sua. É você, mulher, a culpada. Isso, irmãos, é que vem acontecendo dentro do sistema da Maranata. E Gedoti, várias vezes, quando ele vai fazer uma homenagem às mães, ele conta aquela história da mulher, né, que foi visitar o filho na prisão e ele pediu para a mãe chegar ali perto dele, né, que queria falar alguma coisa no ouvido, e ele foi e deu uma mordida na orelha da mãe e arrancou um pedaço da orelha da mãe, pois disse que a culpa era da mãe dele estar ali naquela situação, prestes a ser executado, né, num país em que se aplica a pena de morte. Então, ali o filho joga a culpa sobre a mãe. E cadê o pai desse filho? Irmãos, geralmente é assim. Eles jogam a responsabilidade da criação do filho sobre a mãe. Eles jogam a responsabilidade do lar sobre a mulher. E nós já falamos várias vezes aqui sobre aquele provérbio 14 que eles ficam, às vezes, repetindo nas igrejas. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Irmãos, se a gente for olhar bem esse texto no original, não está falando da mulher. O texto está falando da sabedoria. É a sabedoria que edifica a casa e é a tolice que derruba. O texto de Provérbios está falando da sabedoria. Vários textos, desde o início, se você for ver bem Provérbios, Provérbios, irmãos, ele exalta a sabedoria. Ele exalta, ele glorifica a sabedoria. E ele personifica a sabedoria. Ele coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa. E a sabedoria, né, ela tem ciúmes, a sabedoria,
acabou sendo até nome de mulher, né? Que é Sofia. Então eles jogam, eles manipulam a mente das mulheres aí dentro da seita Maranata e jogam responsabilidades dos ombros dela. E elas muitas vezes acham que no lar as coisas não estão fluindo bem porque a culpa é delas. Se elas, né, o filho não está indo, deixou a igreja, a obra, a culpa é dela. Se o marido está adulterando, a culpa é dela. Se o marido não está indo bem financeiramente, a culpa é dela. Se ele não é levantado obreiro, nem foi levantado diácono, muito menos pastor, a culpa é dela. Eles deixam isso bem claro. A culpa é dela. Irmãos, esse sistema da Maranata, da seita Maranata, é um sistema cruel com as mulheres. E ninguém faz nada. E muitas vezes o marido também, ele não percebe isso, porque para ele também, ele está num sistema bem cômodo, né? Bem favorável a ele. Muitas mulheres, irmãos, são humilhadas nessas copas de pastores, são desprezadas, servindo de copeira para os pastores. E o que os maridos fazem, hein? Ao invés de proteger as mulheres, não deixar elas passarem por essas humilhações, eles às vezes se omitem, não fazem nada, porque, olha, eu sou diácono, eu sou obreiro, quem sabe amanhã eu vou ser um pastor, tal, né? Tá vendo como são as coisas? Irmãs, vamos abrir os olhos. Maridos, protejam suas esposas, protejam suas mulheres. Vocês devem sim proteger as suas mulheres dessas humilhações. Não deixar elas passarem por tanto desprezo aí dentro da seita Maranata. Nem que isso custe o seu cargo aí dentro. Defenda seu casamento, ao invés de defender o seu cargo, a sua posição aí dentro da seita Maranata. Porque isso, irmãos, diante de Deus, esse cargo não vai valer nada. Lá no juízo final, depois quando você tiver que enfrentar o juízo de Deus, com certeza você não vai, a sua carteirinha de diácono, de obreiro, de pastor não vai servir para nada. Mas você vai ser cobrado. Porque o marido, irmãos, ele deve sim proteger sua mulher, sua esposa dentro dessa seita Maranata. Muitas delas não sabem, elas não conseguem se proteger sozinhas, não sabem se proteger. Elas dependem de um marido. Eles fazem pouco caso, principalmente daquelas que não têm marido. Essas, então, são as mais humilhadas, são as mais desprezadas. Essas que se encontram em situação de separadas, divorciadas, são as mais desprezadas dentro da seita Maranata. Então é esse o recado que eu deixo. Preste bem atenção. Não deixe sua mulher passar por essas humilhações, por esses desprezos. E você, mulher, procure se proteger. Procure. Sabe como que você que não tem marido aí dentro, sabe como que você pode se proteger? Saindo dessa seita. Deixe isso. Saia desse lugar. É a coisa mais saudável que você pode fazer. Largue essa seita. Deixe esse lugar. Essa seita não é saudável para as mulheres, para ninguém, muito menos para as mulheres. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.